Ministério Comunhão saúda a todos com a paz de Jesus. Amém? Queria convidar os a se colocarem de pé. Vamos estar orando. E o nosso irmão Pedro vai estar orando para dar início. Glória a Deus. Quantos aqui precisam de oração? Levante a sua mão e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós estamos aqui, meu Pai, na Tua presença para Te adorar, para Te bendizer, para Te engrandecer, Senhor. Abençoe, Senhor, cada vida, Senhor, que entrar por essa porta. Abençoe aqueles que ainda estão chegando, Pai. Que Teu Santo Espírito venha soprar nos corações de cada um, Deus, e que nós possamos ter um encontro contigo nessa noite, para que possamos sair daqui melhores que entramos, Senhor. Deus, que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, Deus, venha nos dar discernimento, para que nós possamos continuarmos, Senhor, fiéis à Tua palavra, Senhor. Abençoe os instrumentistas, Senhor, cada pessoa que for louvar, que for pregar, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha estar abençoando as famílias, Senhor, as crianças, cada departamento, Pai. Nós entregamos este culto em Tuas mãos, Senhor. Sinta-se à vontade em nosso meio, e Te agradecemos desde já pelas conquistas e as vitórias, em Teu nome, Pai. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 200 da harpa. Aleluia. Cristo carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou. Seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida no futuro, bem podemos alcançar. Aleluia. Sabemos que Jesus é o único amigo que podemos contar tudo a Ele em oração, o verdadeiro amigo, amém? E Ele um dia, Ele vem e Ele vem buscar os seus. Aleluia. Você crê nisso? Glórias sejam dadas a Ele. Vamos louvar o Senhor.
com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ele vem me buscar, e eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Imagine só, irmão, aquele grande dia, você face a face com Jesus e poder dar um abraço nele. Aleluia. Se você crer que um dia você vai andar naquele lugar, Nova Jerusalém, declare: em ruas de ouro, receber o lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino 169 da nossa harpa. Glória a Deus.
queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, pela graça e o repouso, e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Glórias sejam dadas a Deus. Deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes as pessoas podem perguntar, as pessoas do mundo, por que Jesus me ama, sendo assim tão pecador? Eu não sei explicar, irmão. Ninguém sabe explicar esse amor de Deus por nós. Mas Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que a palavra de Deus nos diz, porque eu estou certo, lá em Romanos 8, versículo 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem explicação o amor dele por mim e por você. Não dá para explicar o que ele fez por mim e por você naquela cruz. Mas o sangue foi derramado, o preço foi pago por mim e por você, por nós pecadores. Você pode glorificar esse Deus? Aleluia! O grito foi dado e foi consumado lá naquela cruz. Aleluia! Na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, o preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado. Jesus, 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 Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. sangue derramado, o preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Jesus, 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 Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi,
eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Jesus, Aleluia. Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que você fez por nós naquela cruz. Aleluia. Você pode se colocar de pé, irmão? Você pode declarar bem forte: Filho de Davi. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Levante suas mãos e declare: Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentamos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Todos devem pegar agora o seu exemplar da Bíblia Sagrada, porque vamos fazer a leitura oficial da Palavra de Deus neste dia, neste domingo. Também cumprimento você que está na sua casa, com a paz do Senhor, e que é sempre um privilégio tê-lo conosco, e você pode ser abençoado e cultuar conosco, aonde você estiver. E pode ter certeza que a bênção de Deus está sobre nós. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Você vai achar Tito já depois de 2 Timóteo. Você vai encontrar Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então você vai encontrar a epístola pastoral do apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Mais para o final da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. O título é: A graça da salvação há de se manifestar-se a todos. E Tito deve falar dela. O 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda autoridade, e que ninguém te despreze. Glória ao Senhor Jesus. Nós vamos levantar as nossas mãos ao céu neste momento. E você vai falar com o Senhor teu Deus. Você vai suplicar ao Senhor. Vai dizer para o Senhor o que está se passando com você. Vai pleitear sua causa perante o Senhor.
e possa ter certeza que Deus vai ouvir o seu clamor. Abra sua boca, maravilhoso Deus. Estamos aqui, Senhor, neste momento, Senhor, aqui no teu santuário, para dizer que tu és bom, Senhor, e este culto, Senhor, que nós fazemos aqui, nesta hora, Senhor, é para que o teu nome seja adorado. Nós não viemos aqui, Senhor, num programa social, nós não viemos aqui, Senhor, num programa costumeiro, não, Senhor, vai muito além. Nós viemos aqui porque precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo, precisamos ser impactados pelo teu poder. Ó, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, pela internet nos assistindo nesse momento, também precisam ser impactadas pela presença de Deus, pelo aquilo que Deus tem para nós, Senhor. Então nós clamamos a Ti, Senhor, por um culto abençoado. Nós clamamos a Ti, Senhor, que milagres aconteçam aqui nesse lugar, que haja cura, salvação de vidas, Senhor. Ó Jesus Cristo, nós suplicamos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, pela essa nação, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, pelo nosso Brasil, Senhor, pela nossa pátria, Senhor. Pedimos a Ti, Jesus, por cada, Senhor, cada pessoa desta nação necessitada, carente de Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, que Tu possas, Senhor, impactar esta nação, Senhor, com Teu Evangelho. Ó Jesus, abençoa o nosso estado, Senhor, a nossa cidade, Senhor, dando sabedoria às autoridades constituídas, Senhor, para que possamos executar bem o trabalho que Tu, Senhor, tem nos comissionado, Jesus, e que realmente, Senhor, o Brasil possa viver tempos especiais da glória e dessa graça que foi manifestada, trazendo salvação a todos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nesse momento, a orquestra vai apresentar um hino de louvor ao nosso grande Deus. E logo após procederemos com as apresentações de todos os irmãos que estão nos visitando e considerações de culto em ação de graça.
Glória a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Meus amados irmãos, temos alguns irmãos que estão nos presenteando com a sua presença. Temos aqui uma carta de recomendação. Apresentamos a Igreja do Senhor em São Mateus, nosso irmão Sebastião Gonçalves de Oliveira e família. Eles são membros desde há muito tempo e nós nos recomendamos para que o recebais no Senhor, conforme usam fazer os santos. O nosso irmão está procedendo ali da igreja de Nanuque, Ministério Ataleia. Onde está o nosso irmão Sebastião? Está ali o nosso irmão, juntamente com ele também, a irmã Vanderleia está junto, Sebastião e família, e também a nossa irmã Vanderleia. A igreja, o nosso irmão serve a Deus como diácono. A igreja quer dar uma saudação de bem-vindo aos nossos irmãos. Vamos dizer então, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Fique à vontade em nosso meio. Temos também, ainda nesta noite, Eliso e Edinalva, que são da Maranata aqui de São Mateus, do Mani e Elisângela, do Ministério Palavra Viva do Rio de Janeiro. Também da Igreja Batista Nova Venécia, Lucas e Pâmela, da Presbiteriana Pablo dos Santos, da Chama do Avivamento, Ellen e Rafael, que é neta do pastor João Serafim, ali da cidade da Serra. Também temos Lucas Falcão, que é daqui de São Mateus. Esses eram os irmãos que estão nos visitando. Todos que nós lemos o nome, fique de pé para darmos uma saudação de bem-vindo, todos os nossos irmãos, esse que falamos os nomes todos. E você também que está nos visitando pela primeira vez na igreja, também se coloque de pé para ser recebido. A igreja quer dar uma saudação de bem-vindo a todos esses valores. Vamos dizer então, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Eu peço aos irmãos que cumprimentem, dizendo a eles que eles estão na presença de Deus e fiquem à vontade em nosso meio. Agora vamos os pedidos de culto em ação de graça. Pedido do irmão Leidi e da irmã Ruânia por 3 anos de feliz matrimônio. A família Batista também pede o culto em ação de graça pelo aniversário da irmã Ileusa Batista. Sidney Alves oferece o culto em ação de graça por bênçãos recebidas. Também a irmã Sara Lima oferece o culto em ação de graça pela passagem de seu aniversário. O Ágape oferece o culto em ação de graça pela passagem do aniversário da irmã Ana Paula e Monesa. Também Jurimar Rodrigues e Ivânia oferece o culto em ação de graça pela passagem do aniversário de Ana Paula, já foi oferecida aqui pelo Ágape. A irmã Nilza oferece o culto em ações de graça pela passagem de aniversário do seu filho Lucas, ocorrido dia 6. Emanuela, Camila e Natan também oferecem o culto em ações de graça pela passagem do aniversário da irmã Ana Paula. A irmã Dionete Quinquim pede o culto em ação de graça pelo transcurso do seu aniversário, hoje, dia 7. Eliane Ramos oferece o culto em ação de graça por bênçãos recebidas. Ingrid e Ralph oferecem o culto em ações de graça por bênçãos também recebida. Também a irmã Caísa Rezende está oferecendo o culto em ação de graça por bênçãos recebidas. A irmã Renata também oferece esse culto em ação de graça por bênçãos recebidas. Paulo oferece o culto de ação de graça por bênçãos recebidas. Estes eram os pedidos de consideração do culto em ação de graça. A igreja considera também?
Amém? Que Deus abençoe você também aí, que está fazendo o seu culto em ação de graça e não enviou bilhetes para cá. Não tem problema, o Senhor está recebendo o seu culto. Neste momento nós vamos ouvir o Ágape, que vai apresentar um hino de louvor ao nosso Deus. E logo após o Ágape, nós vamos ouvir o diácono Wilton, que vai deixar aqui uma palavra. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada nunca se compara. Cantem ao eterno Deus. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao nosso Deus. Toda língua confessará uma grande glória, todo joelho se dobrará em louvor. Passará, ó eterno Deus. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, teu reino jamais passará, ó eterno
Glória a Jesus. Toda língua confessará que o Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. Vamos ouvir o nosso diácono, que vai deixar uma palavra logo após o círculo de oração. Também apresenta o hino de louvor ao nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque sabemos que Deus está no nosso meio. E sabemos quando Deus está presente, coisas acontecem, milagre acontece, porque Ele é Deus. Irei deixar uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26, que diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não vale vós muito mais do que elas? Amém, irmãos? Essa palavra nos diz um momento em que os discípulos de Jesus estavam ansiosos, porque o Senhor Jesus estavam assim ordenando para que eles e pregar o Evangelho do Senhor, e eles estavam ansiosos por quê? Porque eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E às vezes nós, seres humanos, pensamos e ficamos ansiosos e preocupados com o alimento, com o vestimento, e deixamos de buscar aquele que tudo provê em nossas vidas, deixamos de buscar aquele que tudo faz em nossas vidas. Às vezes ficamos preocupados porque Jesus, o Deus, não atende às nossas orações, Ele, a gente ora, clama, busca o seu santo nome, e às vezes Ele está em silêncio. Às vezes nós queremos a resposta de imediato, mas não é o tempo do Senhor. Passamos por grandes provações, por vendavais, e às vezes nós perguntamos: Deus, por que estamos passando por isso? Por que estou passando por isso? Mas a palavra do Senhor diz: olhai para as aves dos céus, não trabalham, não ceifam, mas em tudo Deus supre para elas. E agora olha para tu, que é criatura de Deus, é considerado filho de Deus, quanto mais para nós, que somos servos do Senhor. Então basta confiar nesse Deus, basta entregar a esse Deus a sua vida, e crer nele, e tudo Ele fará por ti. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Confia no Senhor. Aleluia, porque Ele fará o desejo do seu coração. Está escrito lá no Salmo número 37. Vamos ouvir o círculo de oração que vai apresentar um hino de louvor ao Senhor. E logo após, nós também vamos ouvir uma saudação do nosso irmão Sebastião, nosso diácono, que está vindo ali do estado de Minas Gerais, de Nanuque. Nós vamos ouvir uma saudação do nosso irmão Sebastião Gonçalves.
coração já fraco e cansado de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. Aleluia. Deus age por você quando tudo está em silêncio, quando você pensa que não há resposta de Deus. Deus, Ele está agindo ao seu favor, ao nosso favor. Lembra dessas palavras? Vamos ouvir o nosso amado irmão Sebastião, que vai deixar aqui uma saudação. E logo após, a irmã Vanusa vai louvar ao Senhor com um hino. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar na casa do Senhor nesta noite gloriosa. É uma oportunidade muito grande, né, irmãos? Aleluias. Porque grandes coisas fez o Senhor por mim
e por nós. E por isso eu estou alegre. Aleluias. Outrora eu não tinha essa oportunidade de falar deste amor glorioso de Deus, do qual nos concede todas as bênçãos, né? E por fim, a vida eterna. Aleluias. Então é maravilhoso servir este Deus grandioso. Aleluias. Do qual não podemos medir o tamanho da sua grandeza. Aleluias. Eu quero ler aqui apenas 3 versículos no livro de 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 3 até o 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardado na verdade de Deus, para a salvação já preste para se revelar nos últimos tempos. Aleluias. Que Deus possa abençoar cada um de nós, e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale em vossos corações. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus está presente aqui. Graças a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã que vai louvar ao Senhor. Enquanto ela adora ao Senhor, nós também vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. E logo após, a nossa irmã Caísa também adora a Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? E louvar o Senhor com um hino bastante conhecido. Quem souber pode me ajudar nesta noite. Aleluia. Sei que todo fim tem um começo, e às vezes é difícil suportar quando a prova está começando. Meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isso acontece, os joelhos em oração vou falar com Jeová. Para Deus não há impossível, conto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando meu joelho. Quando me sinto cansada, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque Ele é o Deus dos crentes. Aleluia, e Ele está aqui nesta noite. Glorifique o nome dEle, que hoje é dia de vitória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Se a luta está
difícil, vou dobrando meu joelho. Quando me sinto cansada, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, para tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque ele é o Deus dos crentes. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, para tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque ele é o Deus dos crentes. Amém. Glória a Jesus Cristo. O Senhor está aqui. Quem já pode sentir a presença dEle? Aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Glória ao Senhor Deus. Vamos ouvir a nossa irmã que vai adorar ao Senhor. E logo após a nossa irmã, presbítero José Antônio, vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Queria deixar um versículo para meditação que se encontra em Salmo 33, versículo 20, 21 e 22, que diz assim: Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Que nós possamos meditar na letra desse louvor, né? Porque é um privilégio muito grande podermos estar iniciando esse ano de 2018 na casa do Senhor, né? Nem todos tiveram esse privilégio, então que possamos adorar Ele em espírito e em verdade. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
fazer com em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Não se admire se ouvir não o Deus. Aleluia. Você já pode sentir a presença dele. Aleluia. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Mais uma vez, então, vamos lá. Não se admire línguas estranhas, alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, ou o Deus do qual estou falando, é o Deus impossível, tudo podes fazer. Então vem, será abençoado. Aleluia. Presbítero José Antônio. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém. É bom, né, sentir a presença do nosso Deus. Como é bom ouvir a voz do nosso Deus. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo em nossos corações. Bom demais estar neste lugar. Irmãos, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo espírito, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Espírito Santo de Deus, continue trabalhando nos corações. Aleluia.
Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, o que nos traz aqui nessa noite, o que nos faz estar aqui nessa noite, o que nos move aqui nessa noite é a graça de Deus. A graça de Deus, ela tem alcançado esse povo. O texto que nós lemos fala exatamente sobre esta graça salvífica, essa graça salvadora. No trimestre que nós encerramos, no último trimestre do ano passado, na escola bíblica, durante todo o trimestre nós estudamos sobre a doutrina da salvação, soteriologia. E nós falamos sobre a salvação oferecida por Cristo Jesus. E não há como se falar em salvação se não falarmos da graça de Deus. Quando a gente fala de graça de Deus, nós falamos de justificação. E nós aprendemos que justificação é um estado posicional do homem diante de Deus, que lhe dá a condição de apresentar-se diante de Deus como uma pessoa justa. E isto é graça de Deus. Nós não tínhamos o direito de estarmos na presença do Senhor, sequer tínhamos o direito de estarmos aqui neste santuário. Mas nós fomos justificados e pela graça de Deus nós aqui estamos nessa noite. Não que sejamos bons, mas pela graça de Deus. Falamos também sobre regeneração. Pela graça de Deus nós fomos regenerados. Regeneração é um estado que leva o homem de uma condição de morto espiritual para uma condição de vivo espiritualmente falando. Estávamos mortos nos nossos deleites, nos nossos pecados, mas pela graça de Deus nós podemos dizer que hoje temos vida e vida abundante, porque nós experimentamos pela graça de Deus e por ação do Espírito Santo, o amigo Espírito Santo que se encontra aqui nessa noite, nós passamos a ter vida. Tantas pessoas têm desesperados, de forma desesperada, tem até tirado a sua própria vida, mas nessa noite aqui nós temos vida e vida em abundância, não porque sejamos melhores, mas porque pela fé nós aceitamos a graça de Deus revelada através de Jesus, pelo Espírito Santo, e hoje aqui nós temos vida espiritual, aleluia, e é a vida que nos move. Nós falamos também sobre adoção. O pecado nos afastou de Deus, com a queda do primeiro casal, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, nós fomos afastados, perdemos a condição de filhos, mas pela graça de Deus, nós fomos reconciliados, e agora nós não apenas somos criatura, mas acima de tudo nós somos filhos de Deus. E a gente estava trabalhando na escola bíblica, a gente estava falando, quando a gente chega assim, fala, meu irmão, a paz do Senhor,
Quando nós chamamos um ao outro de irmão, é porque nós fazemos parte da mesma família, e isso só foi possível porque pela graça nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. O que legitima a pessoa na condição de filho é a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, e isso é pela fé. Pela fé nós somos filhos, pela fé nós chegamos na presença de Deus. O próprio Paulo diz isso, e nós o chamamos de Abba Pai. Meu paizinho. Não tem aquele momento quando as coisas estão apertadas, que as coisas estão difíceis, nós prostramos diante do Senhor e falamos: ah, meu Pai. Mas quando as coisas estão boas também, que as coisas estão acontecendo, a gente chega: obrigado, papai. Deus, Ele não apenas quer ser o Criador, mas Ele quer ser seu Pai, assim como Ele é meu Pai e Pai da maioria aqui. Filhos, isso foi pela graça de Deus. Não que nós fôssemos melhores ou que sejamos melhores, mas porque aceitamos o sacrifício de Jesus através da ação do Espírito Santo. A Bíblia diz também que pela graça nós aprendemos isso, nós fomos redimidos. Isso é graça de Deus. E o que é redenção? Antes eu era escravo do pecado, escravo da lei, não tinha domínio sobre a minha vida, o pecado me escravizava, a lei me escravizava, mas teve um que teve compaixão de mim, teve compaixão da igreja, teve compaixão dos irmãos que aqui estavam, quando estava nas sarjetas, escravo do pecado. Ele foi lá e pagou um preço. Ele falou: epa, eu estou libertando esse aqui, hoje eu estou dando a carta de alforria, ele não mais será escravo do pecado, será livre do pecado. E quantos são livres do pecado aqui? Nós não somos livres para pecar, mas nós somos livres do pecado. Nós somos livres do legalismo, somos livres da lei. Pela graça de Deus nós fomos remidos. E aí quando a gente fala de remissão um pouquinho assim daquilo que a gente aprendeu, remissão com 2 S, nós fomos perdoados. Os muitos pecados, as muitas falhas, as muitas transgressões que cometemos e diariamente cometemos contra Deus em primeiro plano, essas transgressões são perdoadas pela graça de Deus. E tudo isso porque Jesus morreu e nós aceitamos este sacrifício de Jesus. Isso é graça de Deus. Fomos perdoados, essa é remissão com 2 S, mas também fomos remidos, remissão com C cedilha. Tínhamos uma dívida impagável, não podíamos pagar espiritualmente, mas alguém foi lá e pagou um alto preço, e todas as nossas cédulas, todas as dívidas que pesavam contra nós, foram cravadas lá na cruz do Calvário, e Jesus levou sobre si essas dívidas. Ele pagou o mundo, o pecado, o inimigo não pode dizer que eu lhe sou devedor, porque alguém pagou para mim, pagou para você. E isso é graça de Deus. E a graça é muito mais do que isso, queridos. Se nós perguntarmos, por exemplo, a um jurista o que é graça, esse jurista vai dizer que graça é um instituto jurídico segundo o qual as penas, elas são extintas, é causa de extinção de punibilidade. O que é isso? É um decreto que alguém pode baixar, no caso aqui no nosso país, o presidente pode baixar, e uma pessoa que tem uma pena a cumprir, ele é isento do cumprimento daquela pena. Isto é graça, é um instituto jurídico. Mas se a gente perguntar, qualquer um dos irmãos perguntar o que é graça, a gente aprendeu desde criancinha na escola bíblica, o que é graça? A igreja responde de có e salteado. O que é graça? Favor imerecido. Isto é graça. Conceituando graça, eu coloquei aqui, graça é o fruto do amor de Deus,
consistente na sua voluntária e incondicional vontade de fazer pelo homem, por você, por mim, por todos nós, não apenas aquilo que outra pessoa pode fazer, mas sobretudo aquilo que lhe é impossível, ou seja, aquilo que é impossível ao homem, pela graça Deus faz. O mesmo Deus, pela graça nós somos curados de uma dor de cabeça que o Doril vai lá e tira, mas pela graça nós somos curados daquelas enfermidades, se Deus assim quiser, aquilo que a medicina não consegue fazer, pela graça de Deus, o homem, nós somos curados, porque isso é graça de Deus. Pela graça de Deus nós somos libertos das nossas ansiedades. Se a gente perguntar, nós formos viajar dentro da Bíblia e perguntar, por exemplo, a mulher samaritana, aquela mulher lá do poço, o que é graça? Ela certamente ia dizer, olha, a graça é algo que aconteceu na minha vida. Eu estava amarrado ao meu passado, aos meus relacionamentos fracassados, e vivia preso àquilo, tinha vergonha da minha vida, mas um dia essa graça, a qual eu encontrei num poço, me libertou, e eu saí uma nova pessoa. Então a graça é a libertação da minha condição anterior, daquilo que me prendia ao passado. Se eu fosse lá na região de Decápolis, chegasse lá em Gadara, melhor dizendo, e perguntasse a um jovem que lá estava, o que é graça? O texto relata, a Bíblia relata de um jovem que era endemoniado e vivia nos cemitérios, e a vida dele era isso, era opressão. Ele ia dizer, olha, a graça é para mim a libertação do inimigo, da opressão que me levava e eu vivia no lugar dos mortos. Isto para mim é graça. Se eu fosse lá na cidade de Naim e perguntasse aquela mulher que estava à porta da cidade para enterrar seu filho, e perguntasse, viúva, o que você entende por graça de Deus? Ela diria, a graça é a ressurreição, não apenas do meu filho, mas a ressurreição dos meus sonhos. Graça é uma nova perspectiva de vida. Aleluia. Se fôssemos perguntar, por exemplo, ao cego Bartimeu o que é graça, graça é a possibilidade de enxergar a beleza da vida. Isto é graça de Deus. Se fôssemos perguntar aquele bandido da cruz, não tem aquele bandido que ninguém dá nada por ele, que fala, esse tem que morrer, esse tem que ser preso, mas alguém alcançado pela graça, ele diria, olha, a graça foi a minha libertação na hora da morte. Isto é graça de Deus. Alguém pode perguntar assim, mas você está trazendo exemplos só de pessoas que viveram vidas desastrosas. Não, mas existem pessoas que viviam na sociedade, eram pessoas distintas, cumpridores dos seus deveres, mas que experimentaram a graça de Deus. Ou seja, todos precisam experimentar a graça de Deus. Que tal falar lá de Nicodemos? João capítulo 3, era uma pessoa importante, era um judeu, fariseu, mas ele, a sociedade o admirava, certamente cumpridor dos seus deveres, mas ele precisava encontrar-se com a graça, e através da graça ele aprendeu o que é nascer de novo. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 10, Cornélio era um homem religioso. A Bíblia diz que ele dava esmolas, era temente inclusive a Deus, mas ele não tinha ainda encontrado plenamente com a graça. E aí Deus, que é infinito em misericórdia, manda que Pedro vá até lá, e ele tem uma experiência maravilhosa com a graça de Deus, e ele de fato experimenta esta salvação em Cristo Jesus. Graça. E o que é graça para você nessa noite? Pense, o que é graça? O que é graça para você, Fábio? O que é graça? Nos momentos de tristezas, nos momentos de dificuldade, nos momentos de perdas, de lacuna, é a graça de Deus quem preenche.
No momento de aflição, no momento do não, é a graça de Deus que fala, né? Como Paulo recebeu aquela resposta do próprio Deus: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o maior benefício da graça de Deus, se é que assim posso estabelecer gradação, o maior benefício da graça de Deus é a salvação. E a salvação ela é oferecida a todos os homens aqui nessa noite. A graça de Deus ela está aqui. É a graça que nos dá esperança. E esperança é certeza. É a graça que faz com que nós vejamos lá na frente. É a graça que nos faz caminhar para o alvo. É a graça que preenche todos os vazios, conforme eu já falei. É a graça que faz vencermos os obstáculos. É a graça que faz com que as decepções da vida, as frustrações da vida não nos deixem caído ou prostrado, mas é a graça que nos faz caminhar. E nessa noite você precisa da graça de Deus, e a graça de Deus está sendo derramada aqui. Receba a graça de Deus. E como eu faço isso? O texto diz, e olha que Paulo, quando escreveu esse texto, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque falar da graça quando está tudo muito bom é fácil, mas quando de fato vive a graça, independe da circunstância. Paulo, quando escreveu isso aqui, ele não estava na sua casa de verão, curtindo férias, não. Paulo estava preso injustamente, mas pela graça de Deus, ele escreve esse texto, que o Espírito Santo coloca nos nossos corações aqui nessa noite. E como nós alcançamos essa graça? A graça, ela é alcançada pela fé. Fé. Tanto a graça, o texto diz isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é quem dá a graça, e Deus foi quem colocou essa capacidade dentro de você e de mim de acreditar. Isso chama-se fé. Exercite a fé nessa noite, você que ainda não encontrou com essa graça, que é a que eu falo, que é Jesus Cristo, a graça de Deus. Então receba a graça de Deus dessa noite. E você que porventura já recebeu essa graça, mas que está fraco, você que porventura já teve uma experiência com Deus, já recebeu Jesus como seu Salvador, mas você está falando, esse ano 2018 está horrível, está pior do que 2017, eu tenho uma boa nova para você. A graça de Deus está aqui, e se você tomar posse dessa graça pela fé, você vai romper todos os obstáculos, e o melhor de Deus está para vir ainda para a tua vida. Em nome de Jesus, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, e enquanto o pastor aqui vai fazer o apelo, pense nisso. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não fez um pacto com Jesus, essa noite é noite oportuna. Não pense o que vai ser depois. Existe às vezes alguns contratempos, as pessoas ficam pensando, não, se eu aceitar, o que vai acontecer com minha família? As pessoas, não pense, tão somente aceite e receba a graça de Deus nessa noite, faça um pacto com Deus e receba teu Filho Jesus Cristo, e pela graça de Deus, todas as outras situações futuras serão resolvidas, e você daqui para frente será sempre mais do que vitorioso. Então receba a graça de Deus nessa noite. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue ali verti, e posso te morri na cruz por ti. Que fazes tu por morri
que fazes tu por mim. 569 da harpa cristã. Vive assim em dor, em desamor, e tudo fiz aqui, e tudo fiz aqui para ter, para ser Salvador. Morri na cruz, que fazes por mim. Morri na cruz por ti. Aleluia. Eu quero saber agora, aonde está você que está precisando de Jesus? Aonde está a primeira pessoa que quer receber essa maravilhosa graça? Aonde está você que precisa fazer um concerto com Deus? Onde está a primeira pessoa para Jesus Cristo? Olha, eu costumo falar que os tempos estão passando numa velocidade muito grande, mas a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação. E eu quero saber onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador aqui nessa noite. Onde está você? Aonde está você que está precisando de Jesus? Que precisa fazer uma mudança? Você que se afastou dos caminhos do Senhor, e Deus está te concedendo essa oportunidade. Essa graça ainda, ela continua de pé, mas nós não sabemos quando que essa porta, a porta da graça, ela vai se fechar. E como está a sua vida? Como está você? Paralisado à beira do caminho, parado. Olha, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, hoje a graça ainda fala com você. Hoje ainda tem esperança para você. Quantos que ontem estavam aqui na terra e hoje já não tem mais essa esperança, hoje já se foi. Mas aonde está a primeira vida para Jesus? Quantos já receberam a Jesus? Levanta a mão assim, todos que já receberam. Olhe do seu lado aí aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, ou que está com dificuldade. Convide ela agora para vir aqui, receber Jesus, receber essa graça maravilhosa, essa graça grandiosa que pode transformar a sua vida. Tem alguém nesta noite para Jesus? Eu estou aguardando. Tem alguém para Jesus? O momento é oportuno. O dia de amanhã não vos pertence. O dia de amanhã não pertence a você. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas você também não sabe o que vai acontecer com você. Então você precisa receber Jesus hoje, nesse momento, enquanto tens a oportunidade. Queres receber a Cristo? Se não, eu vou encerrar o apelo. Mas eu creio e peço ao Senhor que te dê uma nova chance, que te dê uma nova oportunidade, para que você possa se reconciliar com o Senhor e novamente no caminho de Deus, que possa prosseguir para o alvo e não parar. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo as comunicações. Pode ser